bom dia para você que me acompanha aqui no NC News, nosso canal de notícias 24 horas para todo o estado do Amazonas, pelo canal 10.2 e também estamos na internet, estamos no YouTube, pelo canal NC News. Se você procurar a gente, aproveita e inscreva-se. As pessoas às vezes acham que o ícone do inscreva-se é para você preencher todo um formulário. Não, não é, tá, gente? É para você só clicar lá e começar a acompanhar a gente. Hoje eu estou recebendo um homem que vem representando a política, a nova política amazonense, né? Ele é natural do Distrito Federal, se chama Rafael Amaral da Costa e Silva. Chegou ao Amazonas em 2009, após ser aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado. Com mestrado em Ciências Jurídicas, ele mistura a atuação na Polícia Civil com a vida política. Já disputou cargos de deputado, vice-prefeito de Manaus, sempre levantando a bandeira da segurança nas fronteiras, principalmente, e o combate ao tráfico de drogas. Estou falando de Costa e Silva, porque apesar do nome Rafael, muita gente só lembra do sobrenome Costa e Silva, que está com a gente hoje aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia para o senhor. Bom dia, Cleiton. É um prazer estar com você aqui na NC News e a gente vai ter um bom momento aí para dialogar e trazer um pouco sobre o nosso trabalho, os nossos projetos e planos para o futuro. Estou aqui à disposição. Eu sempre digo, delegado, que aqui o senhor não precisa se preocupar em responder muito rápido, em apressar nada, porque aqui a gente tem 1 hora para bater papo. Então, o senhor fique bem à vontade para falar de todos os seus projetos, suas ideias, falar do senhor. Eu, inclusive, sempre pergunto a todos os nossos entrevistados, por que resolveu enveredar pela política? Eu sempre pergunto assim, por que algum empresário resolveu ser político? Por que um delegado de polícia que é concursado, que tem toda uma história, que tem uma trajetória, que ganha bem, resolve, não, preciso entrar para a política? Qual é o estalo? Cleiton, eu acredito que todas essas pessoas, quando decidem seguir as suas vidas, seja no ramo do empreendedorismo, seja um servidor público, elas passam a sentir as angústias no desenvolver aí, no desempenhar das suas funções. E quando eu falo angústias, na parte do empreendedor, ele vai lidar com a carga tributária excessiva, nós policiais, com a questão da segurança pública, as dificuldades que a gente tem na segurança pública, o que poderíamos fazer na segurança pública se fôssemos legisladores e não meros ali enxugadores de gelo. Então eu acho que todas essas pessoas, quando elas estão bem posicionadas na sua vida profissional, mas ainda assim decidem seguir um caminho político, é porque, pelo menos eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa de boa fé. Eu quero a melhoria da nossa nação brasileira e do nosso estado do Amazonas, que apesar de não ter nascido no Amazonas, ter nascido em Brasília, eu costumo dizer que eu não escolho onde eu nasci, mas eu escolho onde eu vivo, onde eu decidi viver. Quando eu vim para o Amazonas, eu me apaixonei por esse lugar porque não precisa falar muito. As riquezas naturais que a gente tem, as belezas, o calor das pessoas, a amizade, você conhece a pessoa, logo logo você já está na casa dela assando uma carne junto, comendo um peixe assado. Então, assim, esse calor humano, ele não é perceptível em todos os estados do Brasil e fora do Brasil, que eu já tive a oportunidade de conhecer vários países, nem de longe chegam perto da gente. Então, o Amazonas me faz um homem feliz. Então, tenho que lutar por esse estado e por esse Brasil. É por isso que eu acredito que essas pessoas, elas, baseadas nas suas angústias ali no desenvolvimento da profissão, elas não vão buscar soluções. O que a gente pode melhorar aqui na área de cada um, entendeu? Entendi. O delegado Costa e Silva hoje ainda atua, correto? Está no fronte, né? E está com, obviamente, as articulações. Hoje o senhor é pré-candidato a Senado, é isso? O que acontece? Primeiramente, respondendo a sua pergunta aí, a primeira pergunta, eu sou delegado titular do 8º DIP, na Compensa. Nós apuramos os crimes que acontecem ali na Compensa e no Santo Agostinho, é a nossa área de abrangência. E em relação importante destacar também, em janeiro deste ano fiz 15 anos de atuação profissional já, que passou muito rápido, inclusive, esse tempo, a gente não vê isso passar, é muito rápido. E agora, Cleiton, a gente está com esse projeto, né, de ser o segundo nome do PL, mas é importante dizer que ainda não está definido, é uma situação que está em construção. O capitão Alberto Neto, que é o pré-candidato a Senado, ele surgiu com essa ideia de lançar um segundo nome a Senado. Por quê? Porque como nós somos do espectro político da direita, vai vir a chapa Flávio Bolsonaro, que é o nosso candidato a presidente, no estado do Amazonas, a professora Maria do Carmo,
Para Senado, o capitão Alberto Neto. E esse segundo voto? Para quem vai segundo voto? Então, foi feito está sendo feito, na verdade, agora um estudo para saber se esse segundo voto vai para Plínio, vai para o Wilson Lima, que decidiu sair candidato agora, se afastou do governo, pode ir para o Marcos Rota. E o que a gente quer fechar é uma situação genuína. No primeiro momento, eu sempre gosto de destacar isso, o Plínio ele até defendeu algumas pautas da direita no Senado Federal, mas teve uma coisa que ele deixou a desejar muito grande aqui no nosso estado. Ele disse que não vai apoiar a professora Maria do Carmo, que no primeiro turno ele não vai se meter, que no segundo pode ser que ele apoie alguém. Mas eu creio que a gente precisa de ter definição, a gente não pode ficar em cima do muro. Eu acho que o político ele tem que ter lado mesmo, porque senão você fica a ver navios, a gente tem que ter as nossas pautas. E por que não dar uma oportunidade para a professora Maria do Carmo, que é uma empreendedora, que recentemente ela adquiriu o Hotel Tropical e está passando por uma reformulação, uma pessoa que vai gerar empregos no nosso estado. Por que não dar uma oportunidade para ela? Então, nesse contexto, a gente está pensando, para quem vai esse segundo voto? Será que o partido não perde com isso? Não é melhor lançar um segundo nome? Então, assim, eu teria uma honra muito grande, Cleiton, de poder disputar para senador, porque ia ser uma coisa grande para mim, debater com grandes ícones como Eduardo Braga, Rota, o próprio Marcelo Ramos, que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, dialogar e buscar soluções para o nosso estado, né? Eu sou um cara que eu quero trazer ideias para o nosso povo, não quero meramente ir para conflito para ganhar likes em rede social, quero buscar soluções. É importante a gente falar sobre isso, porque o senhor então já afirma que o senhor vem pensando na possibilidade de ser o segundo, é isso? Isso, eu afirmo que venho pensando na possibilidade, possibilidade, inclusive eu vou deixar claro aqui que há 2 dias eu falei com o capitão Alberto e falei, capitão, que ele é meu amigo, eu digo que eu vou ser candidato a federal, como estava combinado no começo, e depois surgiu essa situação de Senado, ou eu digo que está fechado o federal e esquece Senado? Não, diga que tem chance de ser Senado ainda, porque não está definido. Continue falando, Costa. Pode falar, fica à vontade, continue falando, porque não está definido. Porque depende das convenções. Né? Agora, no pior dos cenários, Cleiton, se não der certo o Senado, a gente recua para a federal, que era o projeto inicial, e lá a gente vai ter uma chapa de federais para disputar, vai ter uma pessoa lá que vai ser um grande fenômeno lá na eleição, que é o Sargento Salazar, que adquiriu, pela forma dele de atuação e fiscalização, atingiu uma gama de pessoas na internet, vai ser um puxador de voto. Lá no nosso partido PL, o segundo mais votado vai ser deputado federal. E quando eu falo segundo mais votado, Cleiton, a partir de 50 mil votos, você vai ter um deputado federal no PL. Então não é o pior dos cenários. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso aguardar essa definição. Não estou ansioso, mas eu sou de time. O que o time definir, vamos pensar em grupo? Vamos. Então conte comigo que eu estou nesse projeto. Ou seja no campo ou no banco, o que importa é estar no time. Está no time. Tanto é bom deixar claro, Cleiton, que tanto o senador quanto o deputado federal têm praticamente as mesmas proposições. Todos vão apresentar projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, lei complementar, o que vai mudar a atribuição de cada casa. Por exemplo, em processo de impeachment, se eu sou senador, eu vou, juntamente com os deputados da base da direita, combater o que o Supremo vem fazendo hoje, muitas vezes ferindo a Constituição Federal. Então, seria mais uma voz para fortalecer esse tipo de trabalho lá dentro. Questão de votação de orçamento. Então, você tem instituições que elas têm atribuições parecidas e o que vai ter de diferença ali são as atribuições da instituição como um todo, não da figura do parlamentar. Porque da figura do parlamentar, vamos colocar aí que, em sua grande maioria, elas se parecem. Um representa o povo e um representa os estados brasileiros. É importante a gente falar sobre isso. Quando a gente fala muito sobre preparo dos políticos para a campanha, a gente fala muito num tripé de bandeiras que serão levantadas. O senhor sempre trouxe em voga a questão da segurança pública. Mas o que o povo do Amazonas pode esperar de Costa e Silva para qualquer outro assunto? Quais são as bandeiras, que o senhor é especializado inclusive na segurança, mas o que o senhor vai levar, por exemplo, uma campanha ou para dentro do Congresso Nacional? Cara, eu penso que o Amazonas ele precisa ser erguido ao patamar que ele merece. A segurança, ela é básica, né? A pessoa que não sente segurança ao trabalhar, ela vai ter dificuldade para tudo na vida. Os pais que não podem deixar o filho jogando bola mais na rua, não vão sentir a vontade, tem que deixar o filho trancado dentro de casa. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que fortalecer
o combate ao narcotráfico do nosso estado. E aí, investindo em estrutura, alta tecnologia, drones, lanchas blindadas. Hoje a gente tem 2 bases de fiscalização fluvial. Você tem uma no Rio Solimões, você tem uma no Rio Negro, em confluência com o Rio Branco. Nós não temos no Rio Madeira, nem no Amazonas. Então, assim, de que maneira a gente pode proteger o nosso estado para que não venha essa quantidade tamanha de droga para cá? Só para fins de dados, Cleiton, nós tivemos mais de 40 toneladas de drogas apreendidas no último ano. Você imagina o tanto que passa, né? E o impacto que isso causa na sociedade depois que essa droga é pulverizada, que ela é transformada em pequenas trouxinhas. Fica muito difícil você fazer esse combate. Porque você vai ali, atua numa boca de fumo, tem uma outra do lado, uma outra em seguida. E aí fica aquele tal de enxugar gelo que eu tanto falei. Mas o delegado Costa Silva é um cara que quer o melhor para o Estado, não só no aspecto da segurança, no aspecto do desenvolvimento do Estado. De que maneira a gente pode libertar o nosso povo para que o nosso povo tenha mais renda, mais condições, mais capacidade. Hoje a internet, Cleiton, ela nivelou o povo do interior com o povo da capital na situação de acessibilidade à tecnologia. E a informação. E a informação. Então, se você chega lá com a Starlink em uma comunidade, ela vai gerar aquele sinal. A gente pode entregar conteúdo de alta qualidade para aqueles jovens, desde do ensinamento básico ali ao fundamental, sobre a tutela de um professor em sala de aula. Nós podemos, Cleiton, também fazer um trabalho de incentivo ao produtor, porque eu costumo dizer que a gente tem que dar direcionamento para aquilo que o povo já tem vocação para fazer. Se o ribeirinho já tem a vocação para pesca, para o agronegócio, para a agricultura de família, por que não agora capacitar esse pessoal? Tem que dizer, a terra do jeito que está, ela não vai ser produtiva, mas se você misturar esses compostos aqui, você vai conseguir plantar um café aqui, você vai conseguir plantar aqui açaí, pupunha, goiaba. E aí, cara, quando eu falo desenvolvimento do povo, não é só a cidade de Manaus. Quando a gente fala de Manaus, a gente tem a Zona Franca, o polo industrial, que é pujante, hoje gerando mais ou menos 130 mil empregos. E o que a gente precisa agora é levar dignidade e oportunidade para o povo do interior também. Uhum. E isso tem que ser feito com incentivo, investimento, mas com logística. Não adianta você também ensinar o ribeirinho a plantar e ele não ter como escoar aquilo que ele planta. Então o Estado ele tem também que articular posições para que a gente possa pegar o nosso produto que a gente tem no Amazonas e mandar para outros estados, organizando-se em cooperativas, colocar uma grande cooperativa por calha de rio. Essa cooperativa vai juntar tudo desses produtores e a partir daí a gente dá vazão. Quem é que não gosta de açaí no Brasil inteiro? Eu tomava açaí com 15 anos. Lá em Brasília, na Tigela, só que lá eles misturavam com... Não é o mesmo sabor, não é o né? mesmo sabor. Eu vivi em Brasília de 2009 a 2011 a trabalho, não é o mesmo sabor. Eu costumo dizer que quando eu cheguei no Amazonas, que eu tomei açaí, eu fiquei um pouco tonto, assim, que o bicho era pesado, era forte. Mas assim, Cleiton, em resumo, trazer oportunidade para o nosso povo, lutar pela logística do nosso estado, porque a gente tem um polo industrial, mas a gente tem dificuldade de logística, o custo frete para você mandar produtos para fora do estado não é barato. Nós temos esse eterno debate aí da BR-319, que a gente vai poder falar sobre isso mais à frente. Então, assim, o delegado Costa Silva é uma autoridade policial, mas pensando em estado como um todo, oportunidade de jovens, pessoal da capoeira, o pessoal do jiu-jitsu, pessoal do futebol, do vôlei, a dificuldade que eles têm para conseguir competir fora, para fazer até um campeonato interno aqui mesmo, entre bairros, entendeu? Então, assim, incitando, estimulando o esporte, Cleiton, a gente consegue também combater a criminalidade, porque vão ser mais jovens do lado de cá e menos jovens do lado do crime. Então, é uma luta que a gente vai estar constantemente buscando. O senhor falou sobre BR, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Eu queria só entender como é que a gente pode transformar essa questão, por exemplo, da produção rural e do pequeno produtor em lei. O que falta, então, hoje para o Brasil, na sua concepção? Na verdade, eu não vou lhe dizer que falta lei. O que falta é compromisso estatal, de governante. E os senadores, deputados federais, estaduais, eles precisam cobrar isso do governante. Você tem que ter, por exemplo, técnicos da empresa que ela é responsável por isso, né? O IDAM que cuida disso. Então, esse braço do Estado, ele vai capacitar essa pessoa, só que eles não têm muitos técnicos, o quadro é muito reduzido. Imagina você ter um quadro bem reduzido para rodar todo o Amazonas e levar aquela informação. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Se a gente não tem técnico suficiente para ir em todo o estado, vamos organizar, vamos colocar um mentor lá naqueles municípios,
mas vamos fazer a capacitação online, vamos colocar todo mundo em sala de aula, pegar o espaço da escola no período da tarde ou no início da noite e treinar esse pessoal e capacitar esse pessoal, é uma forma da gente levar, cara. Então eu digo assim, no Brasil, algumas leis precisam ser mudadas, nem tantas, mas a boa vontade, a vontade de fazer uma boa gestão, isso vale muito mais do que qualquer mudança legislativa. Só para eu entender, o PL hoje é uma grande bancada no Congresso Nacional. O PL está lá, tem muita gente, inclusive representantes do Amazonas. O que falta hoje, então? Por que o Costa e Silva, para quem está nos assistindo, é diferente caso entre no Congresso? Cara, é porque a gente tem que trabalhar com dados. Eu acho que o político ele tem que vir com soluções e propostas, né? E claro, ser uma pessoa aberta ao diálogo, porque uma coisa, Cleiton, é você ter uma boa ideia para o seu estado. A outra coisa é você fazer aprovar a sua boa ideia. Sim. E para fazer aprovar a sua boa ideia, você tem que ser bom relacionamento, você vai ter que ser respeitoso com o próximo, porque muitas vezes você vai precisar do voto daquele cara que nem gosta de você. Mas ele vai pegar e vai dizer, não, mas se isso é bom lá para o estado dele, eu vou votar favorável, e quando for bom lá para o meu estado, eu espero que ele me ajude também. Então essa articulação, esse trato, sabe, essa convergência de ideias em nome do Brasil, tem que ter. Vai ter hora que vai ter... Não tem hoje? Não, hoje em dia você tem uma polarização política, né? Você tem 100 deputados federais do PL, uma polarização política, e essa polarização, quando se aproxima do período eleitoral, ela aquece mais ainda. Sim. Então fica aquele lado, não, se esse fulano aqui levantou essa bandeira, eu sou contra. Se esse aqui levantou essa bandeira, agora eu vou ser contra, porque eles estão preocupados com os candidatos deles. Nós da direita vamos estar preocupados aqui com o Flávio Bolsonaro, o pessoal da esquerda vai estar preocupado com o Lula. Então, quando chega nesse período, é difícil você conseguir pautar as coisas, porque o pessoal está muito focado na política. Mas no caso de uma futura eleição, sucesso na minha eleição, eu vou buscar convergência, eu sou um cara muito comprometido, eu sou aquele cara que, você está com problema, tu vai sentar de frente comigo, eu vou te ouvir, assim como é na delegacia. Com calma, com tranquilidade, o que está acontecendo, o que eu posso te ajudar? Se não estiver ao meu alcance, se não for minha atribuição, eu vou buscar uma resposta para lhe devolver. E a resposta é essa. Então eu acho que esse tato, esse compromisso que eu tenho para com o povo no dia a dia, que eu já percebi que faz parte da minha essência de homem, vai ser o mesmo trato na política. E quando a gente tem pessoas comprometidas, a tendência do sucesso para todos é muito maior. Então é com esse estilo de trabalho que a gente vai fazer. E eu creio também que o PL tende a crescer muito esse ano, mais ainda, né, nessa crescente que ele vem desde a eleição do Bolsonaro, que agitou as pessoas na época da Operação Lava Jato, conseguiu levar pessoas às ruas, despertou no povo brasileiro esse que é a direita, né? Então muita gente começou a participar. Hoje você vê buzinaço na passarela, você vê movimentos em praias, tudo que aconteceu no Brasil, e eu acho que isso vai até além do Bolsonaro, porque o dia que o Bolsonaro não estiver mais em vida, não estiver presente entre nós, ou alguém da sua família, o movimento vai continuar, as bandeiras vão existir, e a gente vai estar seguindo aquilo que a gente acredita. O senhor falou agora há pouco de BR-319. Qual é a sua visão diante da rodovia? Acredita que sai ou não sai? Cara, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre isso, e o que acontece? A BR ela teve uma licença prévia em 2016 para esse trecho do meio. Toda vez que a BR avança nessa temática de asfaltamento, tem alguma ONG que entra com ação judicial, especificamente o Observatório do Clima. Faz impugnações na justiça, a justiça aqui no Amazonas vai e embarga a licença, certo? Revoga a licença, e aí o assunto vai discutido. Para você ver, de 2016, somente em 2026 agora, 10 anos depois, essa licença prévia foi restabelecida de novo, porque o TRF da primeira região, que apesar de ser em Brasília, ele tem jurisdição no Amazonas também, deferiu que a licença voltasse a ter eficácia. Mas, paralelamente a isso, nós tivemos um marco regulatório de licenciamento ambiental, e nesse marco, a BR-319 ela passa a ser uma BR que tem que ser analisada sobre a soberania brasileira, sobre o desenvolvimento econômico do Amazonas, de modo que ela teria muito menos exigências do que o processo original de licenciamento. E aí, baseado nessa lei, que já foi até impugnada por partidos com a ADI, no Supremo Tribunal Federal, com ação de constitucionalidade, com base nisso, o que acontece? O poder público, o governo federal, através do Ministério de Infraestrutura, publicou o edital, e esse edital para fazer a contratação, para iniciar 30 quilômetros do trecho do meio. Quando a gente fala assim, Cleiton, que vai asfaltar tudo, não, são 400 quilômetros, entendeu?
E agora essa previsão é de 30 quilômetros. Então, uma obra que vai durar muitos anos. A gente tem que tomar muito cuidado, o eleitor amazonense, daquelas iscas, né? Que a gente agora vai resolver o problema. Mas vai resolver o problema dos 400 quilômetros do trecho do meio? Ou vai fazer 30 para fazer propaganda para televisão, para sair no horário nobre, e você achar que está sendo beneficiado, e quando você pegar o seu carrinho lá, a BR vai estar abandonada do mesmo jeito. Temos que cuidar disso. Como senador ou deputado federal, se assim for, a minha preocupação, Cleiton, não é só o asfaltamento da BR-319, porque a gente tem que ser inteligente, cara. A gente tem que... De que maneira a BR-319 pode ser autossustentável? Se a gente colocar governança, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria de Fazenda, para pesar os caminhões, cria um pedágio, não tem problema de criar um pedágio, cria-se um pedágio. Vamos comprovar com esses órgãos, Cleiton, que não vai haver grilagem de terra. E sem grilagem de terra, a gente pode começar a pensar num processo de geração de carbono, preservação de carbono. E aí a BR-319 ela é autossuficiente, porque ela, do jeito que ela está, não tem fiscalização. Os ambientalistas dizem que se asfaltar, vai piorar. Mas por que não asfaltar e colocar a governança, os órgãos competentes? E se a gente conseguir comprovar que a gente está preservando a floresta em pé, a gente ainda ganha dinheiro com a 319. Por quê? Porque é preciso manutenção. Não adianta pensar no 319 para daqui 5 anos. Aconteceu isso. Em 76, quando ela foi feita, até 1980, trafegável, tudo legal. Começou, cara, buraco, a confusão, ninguém deu conta mais dessa rodovia. Então, não adianta a gente pensar no 319, que tem um solo muito argiloso, ele é barrento, né? Tem que ter uma uma área de várzea, né? É uma área de várzea. E também a preocupação, né, que a gente também não pode fugir disso, com a fauna, né? Então, no projeto do licenciamento ambiental, da licença prévia, tudo isso é debatido. Por onde os animais vão passar, se vai ter corredor por debaixo da via. A gente pode, em resumo, defender a 319, eu sou um defensor da 319, mas que ela seja autossustentável, não só em levantamento de recursos, mas para sua manutenção para todo sempre, porque esse polo industrial aqui, cara, ele está até 2070 garantido. Então, a gente tem muitos anos pela frente para quantas carretas não vão passar por aí, né? Sim. E mais, né, Cleiton? Só para finalizar essa parte da 319. Não é só desenvolvimento, cara, é proteção ao amazonense. Por quê? Na pandemia, que dificuldade nós tivemos para mandar oxigênio para cá? Né? Então, você tem peculiaridades de clima no Amazonas, como vazante de rios, balsas que elas encalham, né, nos bancos de areia. A gente tem problemas muito sérios aqui que a gente precisa de uma alternativa para o desenvolvimento, mas para a nossa própria proteção no momento de urgência, como nós passamos na Covid. Sim, isso é importante a gente falar. Bom, agora vai dar 13h, desculpa, agora vai dar meio-dia, né? 13h é no estado do Tocantins, eu sempre me confundo com o nosso relógio, mas como o Grupo Norte de Comunicação é um grupo que está em todo o Norte e também entrando no Nordeste, a gente vai variando o relógio de acordo com o seu estado. Vai dar meio-dia agora, eu vou para um rápido intervalo, mas na volta eu quero continuar falando sobre BR-319 e Zona Franca de Manaus para a gente ver a visão de Costa e Silva frente a modelos econômicos. É assunto para daqui a pouco. Até já. Manaus atende cerca de 10.700 ocorrências de trânsito envolvendo muitas vezes motoqueiros e usuários de bikes. Só nesse ano de 2025, mais de 3.300 acidentes já foram registrados. A manobra que você tenta para encurtar a distância pode lhe fazer perder a vida ou encurtar a história de alguém. Imprudência é sinal vermelho. Respeitar o espaço, manter a distância, a velocidade certa não é frescura. É certeza que você vai voltar para casa com vida. 2 rodas carregam vidas. Cuidado é o melhor caminho. 2 rodas, cuidado é o caminho. Uma campanha do Grupo Norte de Comunicação. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos,
onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. As notícias do Brasil e do mundo, entrevistas de peso e a participação dos nossos repórteres espalhados pelo país. Tudo isso e muito mais no seu Boa Tarde Brasil, comigo, Cristina Magda, de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, na sua NC News TV. Eu te espero. Até lá. GAC Amazonas é uma instituição que atua há mais de 2 décadas no cuidado de crianças e adolescentes na luta contra o câncer infanto-juvenil. Nossa missão é prestar os melhores serviços assistenciais e sociais às crianças e adolescentes para que possam ter o direito de alcançar as chances de cura, com qualidade de vida e atendimento humanizado. Cada doação faz a diferença na vida das crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo GAC. Você também pode nos apoiar através do IR Solidário ou fazer parte das empresas que são nossas parceiras. Faça parte da cura. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, eu sou Álvaro Corado e te convido a acompanhar os bastidores do poder na Amazônia, com análise, informação e o impacto direto na sua vida. Não é, Paula de Taif? Isso mesmo, Álvaro Corado. Olha, aqui no Boa Noite Amazônia você acompanha os principais temas da política da nossa região. O programa traz debates, entrevistas e os fatos que movimentam a região amazônica. Boa Noite Amazônia, informação que conecta você às decisões que fazem a diferença. Não perca! O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Estamos de volta com o nosso programa Poder e Opinião, hoje recebendo o pré-candidato ao Senado da República, Costa e Silva, delegado Costa e Silva, está aqui conosco. No primeiro bloco nós já falamos aqui sobre segurança pública, sobre BR-319, falamos sobre ele,
né? Lembrando que se você quiser assistir novamente essa entrevista, basta você acompanhar no YouTube, pelo nosso canal NC News, que está tudo lá também, tá bom? Bom, eu provoquei o senhor na nossa passagem de bloco aí, que falaríamos sobre modelos econômicos. O senhor falou agora sobre a BR-319, falou da importância dela, que não é só uma questão de meio ambiente, nem só de acesso, mas também de recursos, de se aproveitar, né, da proteção ao meio ambiente para ganhar em cima dos carbonos. Modelos econômicos passam por Brasília, né? Inclusive, houve um grande embate na reforma tributária para tentar manter o modelo Zona Franca de pé, né, diante de todas as discussões que houveram, principalmente no Senado. Quais são as suas ideias para levar para Brasília frente a modelos econômicos? Cleiton, a gente está num momento agora de transição após a reforma tributária, né? Nós tivemos a criação do IBS, do ICS, que vão substituir impostos federais e impostos estaduais, e que a gente precisa acompanhar agora é como essa reforma tributária vai impactar no nosso modelo da Zona Franca de Manaus, porque é preciso manter a vigilância sobre esses benefícios. Eles vão continuar sendo interessantes para valer a pena para que a empresa que aqui esteja sediada, ainda que gastando muito para escoar os produtos para fora, o custo frete ainda assim continue sendo vantajoso, a vigilância sobre isso ela tem que ser perene. Não só isso, Cleiton, quando a gente fala de produtos industrializados, de IPI também, né? A gente teve um problema no passado que quando você zera um IPI de um produto que é feito no Amazonas, mas é feito em outro estado também, o Amazonas perde competitividade, porque você zerou o IPI de um produto. Então, nós temos que tomar cuidado que alguns produtos em específicos que são feitos aqui, eles precisam ter proteção. Porque se você permite que São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro tenha o mesmo benefício que o Amazonas tem, eles não estão isolados como a gente não tem. Eles não têm BR-319 lá. Eles não têm essa... Não tem o problema da BR, né? Eles lá têm estradas livres. Estradas livres. Eles não têm o problema da 319, eles não têm o problema que é a navegação na época de vazante. Então, assim, a Zona Franca de Manaus é importante destacar. Muita gente questiona isso, Cleiton. Fala, mas a gente precisa... Eu vejo algumas pessoas revoltadas na internet. A gente precisa abandonar isso, o Amazonas merece mais do que isso. Eu sempre digo, senhores, conquista não se abre mão de conquista. O que nós temos de modelo econômico já positivado, vamos manter, vamos lutar para isso. Agora a gente pode buscar outras matrizes? Podemos, por exemplo. Muitos colegas já devem, inclusive você, ter tido a oportunidade de visitar o Nordeste. Quando você chega no Nordeste, Cleiton, você chega no hotel, tem um monte de folhetinho na bancada do hotel. Você pode escolher ali o passeio de bugre, passeio de jipe, caminhada não sei aonde. Cara, o Amazonas tem um potencial turístico gigantesco. Era pra gente ter um grande parque temático aqui. Quem sabe lá onde era pra ser a cidade universitária e não foi. Era pra gente, pro cara vir aqui e na bancada dos hotéis ter paraquedismo, como já tem ali no aeroclube, ter a caminhada na floresta. A gente tem um potencial aquático gigantesco. Qual é o esporte na água que a gente tem hoje no Amazonas? Eu quero praticar um esporte na água. É só o stand-up paddle. E canoagem no máximo. Canoagem no máximo. Você não tem um banana boat. Você não tem um passeio de jet ski. Você não tem, cara, um teleférico no encontro das águas. Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Então o turista, quando ele vai para o lugar, ele quer desfrutar de tudo que aquele lugar vai oferecer. Ele monta. No dia 1, eu vou visitar tal coisa. No dia 2, eu quero ir em tal lugar. Eu digo isso porque eu faço isso. Quando eu vou montar meu cronograma, eu faço isso. Então, a gente tem um potencial turístico gigantesco. Você pega, por exemplo, Dubai, Oriente Médio. Eles arrecadam bilhões de dólares por ano com visitas de turistas que vão ali deixar recurso, turismo, hotel, alimentação, transporte. Quantos empregos não seriam gerados com um grande potencial turístico aqui no Amazonas? E para isso é preciso de coragem, é preciso de incentivo, é preciso de determinação para que a gente possa levantar esse modelo econômico. Então, cara, discutir a economia no estado, a gente passa, Cleiton, pelo agronegócio, a gente passa por geração de energia através de energia solar. Nós estamos num estado que o potencial de energia solar é gigantesco. Eu te pergunto, por que nós não temos usinas de energia solar nos interiores do Amazonas? É uma forma de você também preservar a floresta. Engraçado que não tem no Amazonas, mas tem em boa parte do interior do Pará, né? Isso. Então, a gente tem que, até em lugares que se possa copiar bons modelos, por que não copiar para o nosso sucesso? Então, a gente passa pelo agronegócio, a gente passa pelo processo de produção de energia, a gente passa pela piscicultura, a gente passa pelo turismo e a gente passa por uma situação que ela é essencial também, cara. Estimular
a produção de inteligência artificial aqui no polo industrial. Porque quando a gente fala de indústria, Cleiton, a gente fala de produção de televisores, de motocicletas. Todos esses materiais precisam de frete para sair daqui e o frete é caro. Mas se você produz inteligência artificial dentro do Amazonas, traz startups para cá, e esse material é produzido, com um clique você manda a inteligência artificial, que é tudo pela internet. Você não precisa de colocar ela na caixa dentro de um caminhão para transportar. A empresa vai ter os benefícios tributários por estar aqui no Amazonas e ela vai vender inteligência artificial. Um Vale do Silício amazonense. Sim, ou amazônico. Parecido com isso. Seria interessante, seria interessante. Frente a tudo isso, você falou agora, por exemplo, sobre transporte, do quanto encarece, o combustível encarece também. Na sua concepção hoje, com o que vem acontecendo, por exemplo, no Oriente Médio e não tem como controlar, né? Acontece e você precisa aqui tentar brecar a chegada de altas ondas e fazer com que não se transforme em tsunami econômico. Existe forma de você baratear isso para o cidadão? Cara, a gente tem um problema quando o assunto é petróleo, porque eu costumo comparar ele ao ouro. O ouro é uma coisa você tirar ele aqui do chão, a pepita de ouro. Quando você coloca ele no mercado, ele tem um valor fixo no mercado e vai ser aquilo. O petróleo não é diferente, ele tem um preço mundial. Tanto é que os Estados Unidos têm muitas refinarias também, tem uma quantidade significativa de petróleo, de reserva de petróleo, e ele teve que acompanhar algumas mudanças de preço. Mas aqui no Amazonas a gente tem uma situação muito peculiar que sempre me causou muita, de certa forma, preocupação. É a refinaria do Amazonas. Antiga Reman, agora Rean. O que acontece? Muitos políticos da esquerda criticaram, eleitores também, o governo do Bolsonaro dizendo que ele privatizou a refinaria Isaac Sabá. Que ele fez um mal ao Brasil. Só que vamos relembrar as coisas. O Bolsonaro, Cleiton, foi um cara bem intencionado. Na pandemia, nós estávamos com combustível a R$8. E ele estava de saco cheio, inclusive querendo trocar sempre o gestor da Petrobras. Só que lá existe um conselho de administração. Se o Cleiton é o presidente e o conselho decidir que o Cleiton vai ficar, ninguém tira, nem o presidente da República tira. E ele passou por esse problema. Não, a Petrobras está cobrando muito caro, vamos fazer um processo de privatização. E foi bem intencionado com o sentido assim de vamos acabar com esse monopólio da Petrobras, vamos privatizar um e vamos colocar para competir. Mas ficou mais caro. Ficou mais caro, esse foi o problema. A ideia política foi boa, mas quando foi privatizado, os caras não tiveram dó do amazonense. Porque você tem a refinaria, você tem o município que eu já trabalhei, em Coari, 1 ano e meio. E lá você tem a base ali de Urucu, onde você extrai muito gás liquefeito de petróleo, GLP, e você extrai muito petróleo. Então você consegue, cara, refinar. E a refinaria, ela estava refinando quando houve essa transição em 2022. 40 mil barris de petróleo, 2023 diminuiu para 30 mil, 2024 diminuiu para 20 mil barris de petróleo. A capacidade da refinaria é mais ou menos 50 mil. E a capacidade de Urucu é 100 mil barris por dia. Então conseguia refinar metade do que o Urucu tinha potencial para produzir. E aí, quando chegou em 2025, eles pararam. Só que isso aí, quando para, Cleiton, causa um problema muito grande, porque a quantidade de geração de empregos que você deixa de ter com trabalhadores que estão naquela usina, né, naquela refinaria, e aí o que chamou a atenção, né? Muitas pessoas falam assim, mas o Bolsonaro vendeu a refinaria, mas o Lula recentemente, com um projeto do próprio Eduardo Braga, estendeu o benefício para a refinaria, e o Lula convalidou, sancionou o projeto, né? Então, se era tão ruim, por que o Lula concedeu esses benefícios? Hoje ela goza de benefícios que chega a casa de 12 bilhões por ano de incentivos tributários e não está gerando nada para o povo amazonense. Como parlamentar, se assim for, o que a gente tem que fazer, cara? Cobrar para que essa refinaria cumpra as cláusulas contratuais, volte a refinar. Inclusive agora, recentemente, teve uma portaria interministerial, número 126, de março de 2026, que diz o seguinte: refinaria Rean, você agora vai ter que submeter ao PPB, o processo de produção básica, para continuar gozando dos benefícios, porque os caras estão gozando dos benefícios sem produzir, sem refinar. Aí usam os estoques que tem como o hub de recebimento internacional para vender para outros lugares do Brasil, vender para o Amazonas também, caro, e a gente fica refém disso. Preço tabelado em todos os postos de gasolina, e agora mais caro do que o combustível produzido pela Petrobras. O que acontece? Os caras pegam, traz o petróleo aqui de Urucu para Amazonas, vai de navio e vai para São Paulo para ser refinado em São Paulo. Não faz sentido você ter debaixo do solo que você pisa, Cleiton, riqueza natural, podendo refinar, podendo gerar riqueza para o povo, e o povo sendo escravizado
escravizado com preços abusivos. Então, como parlamentar, é o seguinte, vamos defender os empresários para que gerem emprego para o povo? Vamos. Mas se não respeitar o povo amazonense, nós seremos o primeiro a bater em cima, cobrar, e não vai ter dinheiro que vai calar a boca de ninguém, não. Porque muitas pessoas falam, as coisas não vão para frente porque vão lá e calam a boca. A 319 não vai para frente porque vão lá e calam a boca. Negativo. O povo do Amazonas pisa em riqueza e ele merece ter uma parcela dessa riqueza. Por que será que hoje, então, os parlamentares que estão em Brasília não o fazem? Cara, é uma pergunta muito complexa, né? Porque uma coisa é o discurso de um político antes da eleição. Outra coisa é como ele vai agir depois da eleição. Isso diferencia muitos políticos. Nós estamos aqui hoje pregando o discurso que a gente defende e vai defender se assim ganhar. Se assim o povo der esse voto de confiança pra gente. Mas a grande massa se empolga, vai por outros caminhos. Às vezes pensa em outras soluções que sejam vantajosas mais para si do que para o povo. Né? Então é muito ruim você ter no Brasil, falando rapidamente novamente sobre 319, todos os estados têm suas rodovias. Que karma é esse que só a 319, que é uma rodovia do Amazonas, ela não pode sair? Então, cara, vamos ter que botar pesado em cima disso e fazer um papel fiscalizatório muito grande em cima dessa refinaria, porque o povo, repito, merece respeito e merece parcela dessa riqueza. O senhor agora há pouco disse pra gente que tem conversado com o partido sobre a possibilidade de ou ser candidato a deputado federal ou ser candidato a senador da República. Isso. Mas o senhor mencionou o capitão Alberto Neto, que inclusive é deputado federal, e que tem, sim, muita voz no PL, mas o PL hoje no estado do Amazonas tem como presidente Alfredo Nascimento. Isso. Depende dele essa tomada de decisão também. Como é que está a sua relação com ele? A minha relação com o Alfredo sempre foi muito boa, sempre foi respeitosa, ele é o presidente do partido. O Alberto Neto é um ícone ali da direita que vai disputar para o Senado Federal. O convite de possivelmente ser o segundo nome para o Senado foi do Alberto Neto. Não sei como vai ficar essa situação agora, Cleiton, porque o Wilson Lima entregou o governo na calada da noite, vamos assim dizer, às 23 horas, junto com o Tadeu. E dizem que o Wilson Lima vai ser candidato ao Senado. Eu não sei o que o nosso presidente do partido vai decidir, se vai apoiar o Alberto e o Wilson, ou se vai dar chance para ser o Alberto e o delegado Costa. O que eu posso te dizer é que dentro do PL a gente acredita muito em renovação. Eu acredito muito em renovação. Eu queria muito que nós tivéssemos uma chapa completa, fechada, porque eu vi o Wilson falando uma vez na imprensa que ele não apoiaria o Almar Aziz para o governo porque o Almar é Lula e ele, o Wilson, é Bolsonaro. Mas então fica o convite ao Wilson Lima. Se ele é Bolsonaro, por que não apoiar a Maria do Carmo, que foi escolhida pelo Flávio Bolsonaro? Por que lançar uma outra chapa, que é essa chapa do Roberto Cidade? Né? Então, assim, o PL precisa ter coerência. Não vai dar para você acender uma vela para um santo e outra vela para outro. É a minha opinião, tá? Pessoal, não estou dizendo o que vai acontecer nas internas. Mas se por algum motivo tiver qualquer tipo de inclinação para apoiar o Wilson Lima, eu estou falando por mim, vai ter muita divergência interna. Porque, primeiro, o Salazar, não preciso nem dizer, ele é completamente contrário ao governo, ao ex-governo do Wilson Lima. Isso é público nas redes sociais dele. Eu acho que o Wilson deixou muito a desejar também na época da pandemia. Até hoje não se apurou, não se bateu o martelo, Cleiton, sobre essa situação de compra de respirador em loja de vinho. É insegurança jurídica. Julga inocente ou julga culpado. Não arraste o processo por 20 anos, não. Isso é uma falta de respeito. Então, assim, nós precisamos de renovação. Eu, delegado Costa Silva, quero ter a honra de poder conversar com esses caras, com essas autoridades, olho no olho, e buscar soluções. Agora, o que o partido vai decidir, eu não sei, Cleiton. Eu espero que o meu nome seja o segundo. E se assim não for, eu vou respeitar, porque também eu não posso fazer nada mais além de respeitar, não cabe a mim espernear, e vou vir para a federal e fazer o meu melhor como federal. Eu tenho certeza que o cara que está assistindo essa entrevista, a mulher que está assistindo essa entrevista, diante do que a gente está falando, eu não estou falando coisas da minha cabeça, eu sou um cara que eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de me preparar para vir para a entrevista com você. É um cara técnico, é um cara que vai buscar soluções, um cara correto, um cara leal, um cara que é de time, que pensa coletivamente, que vai buscar soluções. Então, se assim for, e o eleitor, poxa, Costa, se não deu certo para senador, mas mesmo você vindo para federal, você tem o meu apoio. Eu quero deixar isso construído, porque eu tenho muito receio também, Cleiton, de caminhar somente com a possibilidade para Senado, e lá na frente acontece uma mirabolância política, e aí fala, Costa, me desculpa, mas você vai vir a federal. E o eleitor fala, mas eu já escolhi meu federal, doutor. O senhor não falou que era federal, então
Reserva na sua caderneta aí 2 lacunas, deixa em branco. Escolha seus estaduais, os seus governadores, o seu governador, né? Mas o senador e o federal, eu peço que deixe essa lacuna, porque pode acontecer as duas coisas. Interessante. Deputado estadual nunca cogitou, não? Não, deputado estadual eu não cogitei porque a gente tem que analisar a matemática do partido. Lá no nosso partido a gente tem Cabo Maciel, que é um nome que já está na reeleição mais de uma vez, o delegado Pérez, que já foi reeleito também, a Débora Menezes, que também vem para a reeleição. Aí você tem o Kidson, que é amigo do Salazar, que vem agora, que pode ser também um cara que vai estourar muito. Se o Salazar transferir votos para ele, ou pode ser que não tenha tantos votos, se não transferir. Você tem ali o delegado Pablo, que vai para a eleição de estadual. Então, assim, está muito competitivo. Agora tem uma notícia boa para te dar, Cleiton. Vamos lá. Hoje eu sou o segundo suplente do PL para vereador. Com a vitória do Salazar, sobe o delegado Pablo para vereador. Isso. O delegado Costa e Silva passa a ser o primeiro suplente do PL. Se o capitão Carpegiani ou o coronel Rosses, que vai disputar para federal, qualquer um dos dois, não precisa ser os dois, qualquer um dos dois, um ou outro ganhar, eu sou vereador de Manaus no ano que vem. Que poderia também ajudar muito a cidade de Manaus, que na minha opinião o vereador importa sim. O vereador é importante, desde que ele trabalhe corretamente. Então assim, tem um leque de situações que podem acontecer para o futuro, mas que independente de qualquer situação que venha a ser efetivada, que ela seja consubstanciada com compromisso. É isso que a gente vai lutar. Delegado, a gente está caminhando já para o encerramento da nossa entrevista aqui. Daqui a pouco tem o NC Esporte chegando por aqui com o Altair Maia e com o Vini Costa. Eu deixo então os últimos minutos para conversar com quem está nos assistindo, convidar para acompanhar o senhor nas redes sociais. Fique bem à vontade. Eu fico grato pelo convite, é um prazer estar aqui com você, um jornalista muito simpático e educado. Obrigado. Como sempre. E quero convidar a todos que não conhecem o trabalho do delegado Costa Silva ainda, que possam acompanhar tanto no YouTube, se você digitar o delegado Costa Silva, você vai achar meu canal. Se você digitar lá delegado Costa Silva no Instagram, no Facebook, no TikTok, todas as redes sociais é o mesmo nome. Lá você vai poder não só acompanhar o meu trabalho, como vai poder também tirar dúvidas. Vai lá no direct, uma orientação jurídica, um problema que aconteceu, uma denúncia que às vezes você não quer se expor, mas tem uma situação acontecendo na sua rua, na sua família. A gente vai estar dando esse suporte. E se não for da nossa responsabilidade, a gente vai dar o direcionamento para o órgão competente para que você tenha a resposta. Porque hoje, infelizmente, o trato com a coisa pública é difícil. O cidadão ele encontra muita barreira. E eu quero finalizar dizendo que tirar uma mera identidade é uma barreira hercúlea para você conseguir hoje. Então, a gente tem que buscar soluções para essa população. E contem comigo. Um grande abraço a todos. Obrigado, delegado. Seja sempre muito bem-vindo ao NC News. Obrigado. Boa tarde. Agora, meio-dia 24, eu quero agradecer sempre a sua companhia, a sua audiência. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, a gente está sempre aqui falando de política e poder. Afinal de contas, é o programa Poder e Opinião. Então, seja sempre muito bem-vindo. Quer sugerir entrevistados, assuntos, notícias? Manda mensagem para a gente pelo nosso Instagram. O nosso Instagram é ncnews.tv. Porque tem também o NC News 24 Horas, que é o nosso portal, que também tem seu Instagram. Muito obrigado a todos. Vem aí o NC Esportes. Fique sempre na programação do canal 10.2 e também no YouTube. Um abraço.